Você já parou para pensar no que significa quando a Bíblia diz que a lua se tornará em sangue? E se esse sinal, que parecia distante e misterioso, estivesse prestes a acontecer diante dos nossos olhos? Será que Deus está nos enviando um aviso através dos céus? Em setembro de 2025, a lua vai se tingir de vermelho profundo. Para a ciência, será apenas um eclipse lunar. Mas para quem crê na palavra, esse pode ser um lembrete poderoso. O relógio de Deus continua correndo e o dia do Senhor se aproxima. Hoje, você vai entender o que a lua de sangue tem a ver com o fim dos tempos. Séculos antes de Cristo, o profeta Joel escreveu: "O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor." Joel 2:31. Joel não falava de poesia, mas de um aviso divino. Os rabinos entendiam assim: eclipse lunar. Era juízo para Israel, porque o calendário judaico seguia pela lua. Eclipse solar. Era juízo para as nações gentílicas, porque elas seguiam pelo sol. Cada mudança no céu era um alarme divino para despertar a humanidade. Séculos depois da profecia de Joel em Jerusalém, algo extraordinário aconteceu. Era o dia de Pentecostes, quando milhares estavam reunidos para a festa. De repente, o Espírito Santo foi derramado e todos começaram a falar em outras línguas, proclamando as grandezas de Deus. Confusos, muitos perguntaram o que estava acontecendo. Foi então que Pedro se levantou e disse: "Isto é o que foi dito pelo profeta Joel." Ele estava deixando claro que aquele derramamento do Espírito já era o início do cumprimento da profecia. Mas repare, Pedro citou não apenas a parte sobre o Espírito Santo, mas também os sinais nos céus, o sol escurecido e a lua em sangue. Isso mostra que a profecia de Joel tinha um duplo alcance. Começava ali, com o Pentecostes, mas ainda apontava para algo muito maior, para um tempo futuro, ligado à volta de Cristo. E é justamente no livro de Apocalipse que essa profecia ganha sua dimensão final. No capítulo 6, João descreve a abertura do sexto selo. Houve um grande terremoto, o sol tornou-se negro como saco de crina, e a lua toda tornou-se como sangue. Aqui, os sinais deixam de ser apenas uma promessa ou um prenúncio e passam a ser parte do juízo definitivo de Deus sobre o mundo. Assim, a profecia de Joel atravessa toda a Escritura. Começa em suas próprias palavras, é lembrada por Pedro em Atos e chega ao seu clímax no Apocalipse. É como se Deus tivesse costurado um fio profético que atravessa séculos, lembrando à humanidade que a história não caminha ao acaso. Ela avança rumo a um desfecho planejado. Um eclipse, como o que veremos em nossos dias, para nós é apenas um fenômeno natural, previsível e explicado pela ciência. Mas por centenas e até milhares de anos, a percepção era bem diferente. Para muitos povos antigos, eclipses eram vistos como manifestações do sobrenatural, sinais que podiam anunciar desgraça ou, em alguns casos, esperança de novos tempos. A própria palavra eclipse vem do grego e significa abandono ou desaparecimento. Para os gregos, quando o sol sumia no céu, era como se o Deus tivesse abandonado o mundo. Esse desaparecimento era interpretado como crise, como ameaça existencial. Para eles, um eclipse solar podia anunciar a queda de reis, catástrofes iminentes ou até que criaturas malignas estariam devorando o sol diante de seus olhos. Essa visão de temor
não era exclusiva dos gregos. Os babilônios, por exemplo, registravam meticulosamente cada eclipse em tabletes de argila e associavam esses eventos a guerras, pragas ou à morte de governantes. Eles acreditavam que os céus refletiam a vontade dos deuses e que todo eclipse carregava um recado de juízo. Em 585 a.C., um eclipse solar tão impressionante ocorreu durante a guerra entre lídios e medos. O fenômeno parou a batalha no mesmo instante, pois os soldados, aterrorizados, interpretaram o sinal como um recado divino. Resultado: baixaram as armas e assinaram paz. Séculos mais tarde, em 1453, durante o cerco final de Constantinopla, um eclipse lunar parcial foi visto como prenúncio da queda da cidade. Poucos dias depois, o Império Bizantino realmente desmoronou diante dos otomanos. E em 664 d.C., um eclipse solar foi seguido por uma peste devastadora que assolou a Grã-Bretanha e a Irlanda, matando milhares de pessoas. Para muitos, era a prova de que os céus haviam anunciado a tragédia antes dela acontecer. Coincidência? Talvez. Mas para quem enxerga a luz da fé, esses acontecimentos mostram que, de geração em geração, a humanidade sempre viu no céu um reflexo do agir de Deus sobre a terra. Jesus disse em Mateus 24:42, "Portanto, vigiai, porque não sabeis a que hora virá o vosso Senhor." Cada sinal nos chama ao arrependimento, à vigilância e à esperança. Quando a lua se tornar em sangue, não olhe apenas como quem contempla um espetáculo. Olhe como quem escuta a voz de Deus dizendo: "Prepare-se, o meu dia vem." E lembre-se da promessa: todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. O céu pode anunciar juízo, mas a cruz anuncia salvação. O curso da história não está solto ao acaso. Ele pertence ao Senhor, e em breve o Senhor da Glória voltará. Nosso canal é novo. Peço que apoie essa obra, inscreva-se e caminhe conosco nessa jornada de fé.